Jales, a gente está começando o programa Sorrindo para a Vida, sempre com uma oração aqui, uma frase dessa caixinha, é mês de maio, né? É a caixinha de Nossa Senhora. E, claro, a nossa Soninha Venâncio, olha aqui, ó, tá no nominho dela, ela que preparou pra gente aqui, de Maria pra você. E a frase hoje é essa pra gente. Recorre a Maria, sem a menor dúvida eu digo, certamente o filho atenderá sua mãe. É a frase de São Bernardo, com certeza, a gente confirma, né? São Bernardo tem moral para falar. E nós que somos inteligentes, nós seguimos o caminho dos santos, porque eles já estão lá e nós estamos no caminho ainda. São Bernardo tem moral para falar e nós temos que ser obedientes para ouvir. Exatamente. Gostei. Vamos, mais uma frase do Bruno. Obedientes para ouvir, e quem vive na obediência, Deus age na providência. Sim. Amém. E é isso que nós queremos. Nós queremos amar, nós queremos ser pessoas melhores, nós queremos ser santos, mas a gente vê que não tem força. A gente vê que a luta é grande, a gente se esforça e é difícil. Mas se temos o Espírito Santo de Deus, se pedimos o Espírito Santo todos os dias, essa graça, ela vai se tornando uma realidade em nossa vida. Dia após dia a gente vai avançando mais e mais da graça de Deus. E quando a gente olha para trás, a gente vê que já não é mais a mesma pessoa. A gente é muito melhor porque o Espírito Santo trabalhou em nossos corações. Se você não entrou nessa caminhada ainda, hoje é o dia de você entrar. Se você já está, perseverança, vamos lá. Está todo mundo aqui suando também. Não pense que é só você, estamos todos juntos. Então vamos pedir o Espírito Santo de Deus, porque nós queremos, mas precisamos dele. Quero ter amor pra dar, mas sou pobre só. Quero transmitir a paz, mas confuso estou. Vem, ó Espírito de Deus, vem, ó Espírito de Deus, vem, amigo, vem inflamar meu coração, vem fazer da minha vida uma luz pro meu irmão. Vem, ó Espírito de Deus, vem, ó Espírito de Deus, vem, amigo, vem infundir sabedoria, transformar a minha vida, converter meu coração. Quero andar sem me cansar, quero andar sem me cansar, como diz a palavra, mas a sol e pó. Quero me comunicar, evangelizar, mas medroso sou. Vem, Espírito de Deus, vem, ó Espírito de Deus, vem, amigo, vem inflamar meu coração, vem fazer da minha vida uma luz pro meu irmão. Ó, vem, vem, ó Espírito de Deus, vem, amigo, vem infundir sabedoria, transformar a minha vida, converter meu coração. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos no mês de Maria, mês mariano. Quanto mais sou de Maria, mais sou de Jesus. Vamos pedir essa graça de sermos cada vez mais homens e mulheres dóceis à palavra de Deus, como Maria foi.
Pega comigo o Evangelho de São Lucas, vamos meditar uma passagem. Na verdade, nós vamos pegar uma passagem, mas eu quero entrar num versículo. E dentro deste versículo nós vamos entrar em outros, para trabalhar essa certeza do impossível e possível. Porque nós vamos falar daquele que é ilimitado e de nós que somos ilimitados. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É o Evangelho de Lucas, capítulo 1, de 30 a 38. Naquele tempo o anjo então disse: não tenhas medo, Maria, encontrastes graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre, e sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou de junto dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Para Deus, nada é impossível. Meu irmão, minha irmã, estamos no início de um mês de maio. Iniciamos o mês dedicado a Maria, com a presença de São José. Dia 1º de maio, dia de São José Operário, dia do trabalhador. Como nós falávamos aqui há pouco, estava lá em Gravatá, vivendo os 27 anos da missão. E como é bom trabalhar essa palavra. O que é impossível para mim é possível para Deus. Essa frase, né? Para Deus nada é impossível, foi dita pelo anjo a Maria há mais de 2000 anos atrás. E até hoje é muito conhecida entre todos nós. Nem sei quantas vezes você já ouviu o Evangelho de São Lucas, a narrativa, né, de todo o anúncio do nascimento de Jesus. Com certeza você já deve ter ouvido muito essa frase, este versículo. Entretanto, esta frase carrega uma verdade muito profunda, que nós nem imaginamos, porque vai além. Quando a gente fala que a palavra de Deus ela não se repete, ela se renova, que todas as vezes que nós temos a oportunidade de ouvir a palavra, algo em nós se modifica. Eu falava em Gravatá esses dias, que quando eu tive o meu chamado, no final de 2000 eu vim a Canção Nova, início de 2001, me encontrei com o Padre Jonas, andando pela chácara, e ele me apresentei, ele lembrou do que aconteceu lá no dia 1º de maio, e ele falou para mim assim: quer manter firme o seu chamado? Nunca esqueça do dia que Deus te chamou, e sempre lembre, e toda vez que você proclamar, dentro de você vai ser renovado o seu sim. Aí eu comecei a trabalhar, o meu sim é para sempre, que se renova diariamente. Então a palavra de Deus, ela se renova. Quando a gente se acostuma, eu já ouvi isso, a gente vai perdendo a força e o brilho, a força da palavra. Quando estamos em um aperto, em qualquer área da nossa vida, costumamos nos encher, né, de esperança e proclamar, né, diante das situações é preciso. Deus tudo pode. Ou melhor, a gente até às vezes fala, tudo posso naquele que me fortalece. Obviamente, em caso assim, frases como esta costumam sair das nossas bocas, mesmo que o medo bata a nossa porta. Meu irmão, minha irmã, pode ser que esses dizeres não condizem com o sentimento de medo que acaba nos rodeando. A gente fala, mas sabe aquele falar, tudo posso naquele que me fortalece. Até a maneira de falar, não é para Deus,
tudo é possível, mas parece que a gente fala sem acreditar. A gente proclama, sabe que a gente pode proclamar sem proclamar? Porque pode ser falado, mas não expressado. Se eu falo, tudo posso naquele que me fortalece. E se eu falo, tudo posso naquele que me fortalece, a expressão falada, ela age no nosso interior. Eu quero dizer que através da verdade revelada, por trás de todas as coisas ditas na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, pelo próprio Jesus, os antigos profetas, conseguimos desvendar um grande mistério. Lá em Lucas, no capítulo 18, 27, ele entra em outra passagem e termina dizendo: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O próprio Jesus falando. Nós narramos inicialmente o que o anjo falou à Virgem Maria. Nós já estamos falando que o próprio Jesus disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. A partir desta frase dita pelo próprio Cristo, Filho de Deus, o que é impossível para os homens é possível para Deus, ganha um sentido muito mais amplo na vida do Padre Bruno, na sua vida. É um sentido muito maior e que pode libertar e curar uma pessoa de qualquer mal. É Jesus falando para cada um de nós nessa quarta-feira, hoje, 4 de maio de 2022. É o próprio Jesus dizendo para você, meu irmão, que acompanha o Sorrindo para a Vida. Para você, minha irmã, que está no seu trabalho, você que está aí na barbearia, você que está na padaria, você que está no Uber, no táxi, no ônibus, aonde você estiver. Deixa que essa frase ecoa no seu coração. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Você precisa se firmar nisso. Para Deus, nada é impossível mesmo? Você acredita? Obviamente não existe dúvidas. Eu creio que não existe dúvida que para Deus nada é impossível. Se a gente olhar toda a criação, é uma beleza, né? Quando a gente entra ali, toda a criação, desde o Gênesis, tudo que Deus foi fazendo, tudo que Ele foi pensando em cada um de nós, e Deus criou a água, Deus criou a luz, Deus criou... Nossa, Deus faz, Ele tudo pode. Basta olharmos, né, por sua criação e veremos a grandeza de Deus e o seu poder. Em contrapartida, a humanidade sofre muita dificuldade em se relacionar com Deus. Aí eu comecei a pensar nisso. Tudo é possível para Deus, nada é impossível para Ele. Mas o relacionamento entre eu e Ele é o que vai me dar a certeza e o norte. Quando eu não tenho um relacionamento, quando eu não gero confiança, quando eu não gero o acreditar, então como é que está o nosso relacionamento? Aí eu não vou entrar nisso, mas são várias vias para nos relacionar com Deus. A gente se relaciona na oração, no irmão, numa vida, na prática de piedade, nos sacramentos. O nosso relacionamento com Deus tem que ser pensado. Em virtude disso, a pergunta é: como viver o impossível de Deus? Será que Deus ouve as nossas orações? Quando isso não acontece, geralmente as pessoas ficam na expectativa, esperando a vez dela chegar, e muitas vezes, ou em muitos casos, essa vez não chega. E aí o que você precisa perguntar é: será que é a vontade do Senhor? Será que está na hora? Porque o que foi que Maria falou? Maria disse: eis aqui a serva, depois que o anjo explicou. Mas Maria disse: faça-se em mim segundo a tua palavra, ou seja, faça-se em mim segundo a tua vontade, a palavra de Deus. A confiança que nós precisamos ter diante de nosso Senhor. Como viver, Padre Bruno, então, o impossível de Deus? Existem vários passos importantes para se viver o impossível de Deus. E eu creio que esses são os importantes passos para vivermos na verdade dita por Cristo Jesus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Primeiro, não vou dar muitos não, quero dar só 2. Acredite de verdade que para Deus nada é impossível, ou seja, acreditar. Não deixa que o espírito de desconfiança, não deixe que a descrença, como diz a própria palavra em um dos versículos, dizendo assim: peça, mas peça como quem acredita, como quem sabe que vai acontecer.
Então a primeira coisa, acredite de verdade que para Deus nada é impossível. Infelizmente as pessoas têm um costume de limitar o poder e as orações de Deus. Erroneamente, meus irmãos, costumam dizer que Deus age assim, ou mais assado, ou Deus vai por ali. Olha, Deus é Deus, e Ele faz na hora dEle, do jeito dEle, como Ele quer. O que cabe a nós é ter a docilidade, mas eu preciso acreditar que Ele tudo pode. Eu não posso duvidar. Qualquer 1% de dúvida já neutraliza o que pode acontecer. Então a primeira coisa, acredite de verdade que para Deus nada é impossível. Tudo isso não passa de uma grande bobagem quando a gente deixa as desconfianças. Grave isso, Deus não é limitado. Eu gosto muito de falar isso. Eu me lembro que uma pregação há muitos anos atrás eu falei assim: nós somos LTDA, né? Limitados. Nós temos limitações. Eu sou limitado, você é limitado, todos nós somos, mas Deus é ilimitado. Ele vai além do que imaginamos. Deus é Deus. Naturalmente Deus está acima de qualquer lei, causa, circunstância ou tempo. Afinal, foi Ele quem criou todas as coisas. Isto é, Ele pode tudo, pois para Deus nada é impossível. Creia de verdade nisso. Valdênia e Jarles estão aqui do meu lado, e a gente viveu muito intensamente a missão de Cuiabá, né? E quantas vezes lá em Cuiabá eu falava isso: Deus não demora, Deus capricha. Deu até uma canção. Sei que tudo é possível ao que crê, sei que este sofrimento vai se dissolver. O que estou vivendo até agora não se compara ao amor que tens por mim, o amor de Deus por cada um de nós. Tudo é possível para aquele que crê. Deus não demora, Deus capricha, e a vitória, lembra que o padre fala sempre que vitória é o que vem depois da cruz, que a cruz não é sinal de derrota, a cruz é sinal de vitória. Milagres acontecem para aqueles que esperam, que tenha paciência, Ele logo agirá. Volto a dizer, Deus não demora, Deus capricha. Então o primeiro passo é que você acredite de verdade que Deus tudo pode, ou seja, que nada é impossível para Ele. Segundo passo, que Deus habita em você. Que às vezes Paula Guimarães, às vezes Valdênia, a gente fica procurando Deus. Aonde está Deus? Cadê Deus? Deus não fala comigo. Padre Bruno, como é que o senhor fala com Deus? O senhor fala com Deus, padre? Falo. O senhor fala com Deus. E como é que o senhor fala com Deus? Na vida. Veio vida e a dar vida. No dia a dia. Em cada momento. Até no sorriso dessas duas do meu lado, Deus fala. Deus fala em todos os momentos. De uma caneta que cai, de uma cruz que eu coloco e fica... Gente, Deus fala, Deus age. Agora, volto. Relacionamento é que vai me dar essa intimidade. Relacionamento, intimidade. Eu estava na missão de Gravatá, peguei o avião. Esse final de semana foi uma bênção. Assisti o casamento de uma prima que peguei nos meus braços, né, uma alegria poder assistir o casamento dela. Saí na madrugada, descansei no outro dia, logo na madrugada já fui para Gravatá, passei o dia intenso, acabou a missão de Gravatá, voltei para João Pessoa, porque o meu voo era lá em João Pessoa, fui para a missão de São Paulo, celebrar a missa na nossa casa de missão, e aí o voo atrasou. Eu sei que quando eu cheguei em São Paulo, tinha um número onde a nossa mala ia ser colocada, e haja demorar, na hora... Eu olhei para um lado, tinha um pedaço de papel no chão com um número, eu acho que era uma etiqueta de algo, e estava com o número 202. Aí eu estava em outra esteira, eu disse, quer ver uma coisa? Eu peguei aquele número e fui atrás da esteira 202, eu estava 1h30 esperando minha mala. A mala estava sendo perdida dentro do aeroporto de Guarulhos, e aquele aeroporto é um mundo, né? Quando eu cheguei na esteira 202, onde estava a minha mala? Lá vem ela, bonitinha, revestida com a medalha de São Bento, que eu tenho uma capa. Eu disse, olha aí, Deus falou comigo naquilo.
Se eu não tiver um relacionamento e uma docilidade, podia ser mais um papel no chão. Quando eu vi 202, eu disse, eu vou na história 202. Lá vai eu andando. Eu disse, mas eu sou muito doido mesmo, né? Quando cheguei lá, tava lá a bichinha de São Bento rodando. Chega, tava tonta. Cadê meu doninho? Cadê? Deus fala assim. A gente fica muito na... Deus fala nos fatos, na vida, no dia a dia. Mas aí, o relacionamento. Por isso que eu digo, Deus habita em você. Deus está em você, Deus está em mim, Deus está em nós. De fato, essa é a maior revelação que o Mestre Jesus nos trouxe. Porém, até hoje não foi bem dirigida pela humanidade. Não é o Padre Bruno que está dizendo, não é o Monsenhor Jonas Abib, não é o Papa Francisco, é o próprio Jesus, o Filho de Deus, disse, está lá em João, capítulo 17, de 20 a 22. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu deles a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. O próprio Jesus, no seu relacionamento com o Pai, falando para todos nós, Deus está em nós. O que devemos fazer é deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós. Eu nem sei quantas vezes eu já manifestei essas palavras aqui no Sorrindo para a Vida, nas pregações. Quantas vezes eu já falei, meu irmão, eu tenho uma vida bem corrida, mas eu tenho uma graça, isso aí não tem quem tire de mim, é graça de Deus. Pode falar o que quiser, mas eu tenho uma tranquilidade em dizer, eu tenho uma docilidade de ouvir o Senhor. Ele fala nos fatos, nos acontecimentos, na minha vida é assim. São 22 anos de chamado, são 22 anos que eu lembro o 1º de maio de 2000, são 22 anos que eu lembro da onde eu estava, o que eu vivo hoje, e eu tenho certeza para onde eu quero ir. A minha meta é o céu. A docilidade em ouvir a palavra do Senhor e ter a certeza que Ele, pela ação do Espírito, as coisas vão acontecendo. Acredite fielmente que Deus está em você. Deus habita em nosso coração. Não esqueça. São esses dois passos. Primeiro, acredite de verdade que para Deus nada é impossível. Segundo, que Deus habita em você. Em Marcos, no capítulo 9, versículo 23, disse o próprio Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Você acredita? Creia, tudo é possível. Lucas 18, 27, o impossível para os homens é possível para Deus. Sabia que a única maneira de alcançar o impossível é acreditando que é possível e entregando o impossível nas mãos do Senhor? Várias passagens bíblicas nos mostram isso claramente. E uma passagem que eu sempre gosto muito é da Sunamita, que está lá no 2 Reis. Essa mulher que viu seu filho, era uma mulher que era estéril. Pela profecia, pelo profeta Eliseu, pelo poder da palavra, né, profetizou na vida dela, ela teve um filho, mas o filho veio a morrer. Só que o filho voltou a ter vida, porque ela acreditou no Deus impossível, que o Senhor não faria a obra incompleta, Ele faz a obra completa. Nessa passagem, essa Sunamita era essa mulher estéril, e foi profetizado na vida dela que veria ter um filho, e assim foi. E alguns anos depois, a criança já era um jovenzinho e veio a falecer. Fica imaginando a dor dessa mulher. Deus não exige que façamos o que não temos condições. O que Ele exige de nós é que nós acreditemos. O que cabe a você faça, o difícil Deus ajuda, o impossível Ele pode realizar. Podemos afirmar que o ato de conquistar, de acreditar, de confiar, é uma característica inerente ao ser humano que precisa estar conosco. Contudo, apesar de toda a capacidade mental e psíquica que temos, o homem é um ser com limitações. Não adianta, temos limitações. Não adianta, temos um limite, chegamos até aqui. Daqui para frente é o Senhor.
Eu não sei se você sabe, os bispos usam o solidel, né? Solidel. O solidel do bispo tem várias explicações, mas uma vez eu escutei algo muito interessante, que ali é para colocar que dali para baixo é ele, dali para cima é Deus. O kippá dos judeus é para isso. O kippá que eles usam é para quê? Eu estou até precisando de um, que a carequinha tá uma beleza, né? O meu aqui, ó. Isso aqui é para quê? O kippá. Daqui para baixo sou eu. Ou seja, até aqui é o que eu posso fazer. Daqui para cima é Deus. É Ele que faz. Quem já ouviu a grande história de Josué? Quem não conhece Josué? 5 atitudes, para terminar, que levam a alcançar o impossível. Primeiro, encare os desafios com coragem e fé. Há mais ou menos 3 anos, eu tenho nas minhas postagens do Instagram, lá no @PadreBrunoCN, eu tenho feito as postagens diárias e sempre coloco coragem e fé. Encare os desafios com coragem e fé. Josué 10, 5, 6. Os maiores desafios surgem como respostas às maiores necessidades. Frequentemente, problemas são gerados por erros cometidos. Não culpe Deus. Toda decisão gera consequência. A responsabilidade nos impede a aceitar novos desafios. Primeiro, encare os desafios com coragem e fé. Segundo, dedique o que você tem de melhor. Dedique o que você tem de melhor. A conquista do improvável requer dedicação integral. Várias passagens bíblicas traz uma palavra assim: esforçai-vos. Esforço. Chegar no céu é esforço. Conquistar o milagre é esforço. O primeiro milagre de Jesus deixa claro isso. Quando a gente olha a água sendo transformada em vinho, nosso Senhor Jesus Cristo podia, num estralar, ó, minha xícara está vazia, num estralar de dedo, Jesus podia ter enchido aquelas talhas de um melhor vinho, mas Ele fez com que as pessoas enchessem as talhas. Enchei as talhas, 6 talhas, mais ou menos 600 litros. Imagina um trabalho que foi para encher aquelas talhas. O esforço. Então, dedique o que você tem de melhor. Repito, a conquista do improvável requer dedicação integral. A dedicação integral atrai o favor divino. A concentração na prioritária garante o foco necessário para a vitória. O que é prioridade na sua vida? Concentra, dá foco. Um exemplo, pessoas que estão me lembro uma minha irmã que está lá em Alfenas, ligou na família e falou assim: olha, eu preciso da ajuda de vocês com as crianças, eu vou me dedicar a um concurso, eu quero estudar por esse concurso. Colocou meta, foco. Aí ligou para mim e disse: olha, eu vou fazer em tal cidade, tem 2 vagas. Eu disse: não, só tem uma. Aí ele disse: não, tem 2, eu já vi o edital. Eu disse: não, só tem uma. Ela: Bruno, padre, deixe ser teimoso, tem 2. Eu disse: não, só tem uma, a outra já é sua. Mantenha o foco e você vai passar. Ela manteve o foco, estudou, se dedicou e aconteceu. Ou seja, a gente tem que encare os desafios com coragem e fé, dedique o que você tem de melhor. Terceiro, julgue o desafio baseado em Deus e não em sua capacidade. Você não é nada, eu não sou nada. Nós não somos nada, mas com Deus nós somos tudo. Aí o tudo posso naquele que me fortalece e acontece. Julgue o desafio baseado em Deus e não em sua capacidade. Quarto, espere a intervenção sobrenatural de Deus. Josué, lá no capítulo 10, de 10 a 11 versículos, deixa claro isso. Espere a intervenção sobrenatural. Deus responde aos que chamam por Ele. Deus se revela aos que o buscam. Deus socorre os que nele confiam. Vou repetir: encare os desafios com coragem e fé, dedique o que você tem de melhor, julgue o desafio baseado em Deus e não na sua capacidade. Quarto,
espere a intervenção sobrenatural de Deus. E quinto, transforme a realidade por meio da fé. A fé cura o passado, a fé muda o presente, a fé previne o futuro. A fé cura o passado. Está precisando ser curado? A fé cura o passado. A fé, ela muda o presente e ela previne o futuro. Ao passado, gratidão. Ao presente, entusiasmo. Ao futuro, esperança. Pela fé. Transforme essa realidade por meio da fé. A conquista do impossível em Deus é possível. Quero terminar lembrando 3 passagens. Pedro não havia pescado nada. Todavia, Jesus entra na casa, o Deus homem ordena que Pedro tente mais uma vez, e então o impossível torna-se possível. O milagre acontece. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas em atenção à tua palavra, eu lançarei as redes. E a quantidade de peixes foi sobrenatural. Jairo, diante da impossibilidade da cura da sua filha, prostrou-se aos pés de Jesus, e apesar da menina ter vindo a falecer, ou seja, ela estava morta, Jesus opera o impossível e Jairo tem a restituição da sua filha, a conquista do impossível. Nicodemos conquista o possível num quadro de impossibilidade, e então nasce da água e do Espírito, e marca presença no sepultamento de Jesus, demonstrando sua mudança de pensamento, até mesmo a posição religiosa. Você quer conquistar o impossível? Repito, você quer conquistar o impossível? Apresente nesta quarta-feira a sua causa. Eu não sei se você tem o seu quarto de guerra, o seu cantinho de guerra, seu espaço de guerra. O que é isso, padre? Nesse tempo de guerra, o senhor falando, rezamos pelo fim da guerra humana, mas nós temos uma guerra espiritual. Efésios 6 é palavra que nós estamos vivendo agora, mais do que nunca. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e as potestades deste mundo tenebroso. Então é preciso termos o nosso quarto de guerra. Vamos conquistar? Vamos fazer o nosso local de oração, onde nós vamos depositar os nossos pedidos, os nossos louvores, os nossos agradecimentos e focar o que você quer conquistar, qual o impossível. Apresente essa causa a Deus, porque para Ele nada é impossível. De fato, nada é impossível para Deus e nada é impossível para você, se você acredita. Porque se for o melhor, vai acontecer. Agora, se não acontecer, tenha certeza, é porque era o melhor para você. Tem gente que insiste numa coisa, né? É o melhor. Tem uma palavrinha que eu estou aprendendo, é livramento. Ei, como Deus tem me livrado, meu Deus. Livra, Senhor, de todo o mal. Se não aconteceu, é livramento. Creia nisso. Mas o melhor para você, o Senhor vai realizar. Porque tudo é possível para aquele que crê. Termino dizendo isso. O que cabe a você, você vai fazer. Tá difícil, Padre Bruno. Deus ajuda. O impossível, Ele vai realizar. Eu quero pedir nessa manhã de quarta-feira, Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Seu Padre Bruno, diante dos meus irmãos, eu quero pedir essa graça. Derrama sobre cada um de nós, Senhor, essa força e a certeza que o Senhor tudo pode, Senhor. Quantos impossíveis o Senhor coloca no meu coração, já no início deste mês, celebrando o Dia do Trabalhador, quantas pessoas desempregadas nesse tempo. Eu quero pedir pelo impossível dos empregos de tantas pessoas, pessoas enfermas, doentes, que se encontram nos hospitais. Eu quero pedir, Senhor, ressuscita, Senhor, levanta a nação brasileira, renova a nossa esperança, Jesus. Oremos, meus irmãos, vamos rezar, pedindo essa graça. Xiri canta la síria, ela canta la bandera, ela canta la... Dá-nos a graça, Jesus, renova, Senhor, poderosa cada um em de nossas nós. vidas. Que o Senhor tudo pode, Senhor Senhor, Jesus. Eu creio, Senhor, que para Ti tudo é possível, Jesus. Queria ela canta la bandera, ela canta la xiri, ela canta la bandera. Sei que tudo é possível ao que crê. Sei que este
sei que esse sofrimento vai se dissolver. O que eu tenho vivido até agora não se compara ao amor de Deus por mim. Sei que muitos duvidaram, estou aqui. Sou a prova e testemunho. Sou a prova e testemunho do que Ele fez por mim. O meu porto seguro, o meu porto seguro é o Senhor que eu procuro. Ó cruz sagrada, seja sempre a minha luz. Mais uma vez, sei que tudo é possível. Sei que tudo é possível ao que crê. Sei que este sofrimento, vai se dissolver. O que eu tenho vivido, Senhor, o que eu tenho vivido até agora não se compara ao amor que tens por mim. Sei que muitos duvidaram. Estou aqui. Sou a prova e testemunho do que Ele fez por mim. O meu porto seguro, é o Senhor que eu procuro. Ó cruz sagrada, seja sempre a minha luz. Bem suave assim, o meu porto seguro. O meu porto seguro é o Senhor que eu procuro. Ó cruz sagrada, seja sempre a minha luz. Eu creio que para Deus tudo é possível, eu creio. Dá uma imagem de uma mulher preocupada com a sua gestação, a sua barriga já está grande. E você reza agora, você até se assustou com essas palavras, você não esperava. Mas você coloca a mão agora na sua barriga, consagre este filho a Deus. Faça essa experiência, minha amiga. Consagre o seu bebê a Deus. Você ouviu dos médicos muitas palavras assim desanimadoras. E você foi até convidada a retirar essa criança. Mas o Senhor te dá a firme certeza de que ela será uma bênção para você e para a sua casa. Você vai seguir todas as orientações médicas. Você vai seguir confiante no Senhor. O médico dos médicos, obrigada, Senhor, porque o Senhor vai aonde nós nem imaginamos. O Senhor alcança corações que estavam endurecidos. Você ao ouvir o testemunho, quando a Val contou no começo do programa, aquele homem que era incrédulo, que falava mal de Deus, que não acreditava por uma ferida, pela perda da sua mãe. Você se identificou muito com a sua história. E você que estava afastado do Senhor é convidado a voltar. E você não conseguiu ficar fora desse programa. Você está assistindo desde o início. E que convite bom agora você recebe para permanecer. Confia no Senhor e tem coragem. Permanece firme. Obrigada, Senhor. Obrigado, Jesus. Que o Senhor realize a tua obra. O Senhor nos quer salvos, o Senhor nos quer perto do Senhor. E você que tem essa intenção, apresenta agora para Deus com as suas palavras qual é o seu impossível nessa manhã. Experimenta de Deus. Perceba o Senhor agindo aonde Ele precisa agir. Permita o Senhor agir através de você. Você que precisa fazer uma visita, há tempos tem pensado nisso. O Senhor convida você a ir em direção hoje, não adiar. Você que tem adiado muitas coisas, o desânimo tomou conta de você e agora você é batizado com a graça do Espírito Santo. Vai fazer a experiência de ter o advogado dos advogados a seu favor. Eu creio, Jesus. Espírito Santo Paráclito, obrigado porque o Senhor nos visita, preenche a nossa mente, o nosso coração. O Senhor visita a nossa vida e Ele pode transformar realidades que humanamente eram impossíveis.
Obrigada, Senhor. Obrigado, Jesus. Vamos agradecendo a Deus, Gratidão. que o Senhor Bendito também, seja, eu te agradeço. Ele realiza através do nosso louvor. Nada sobre nós. Louve o Senhor, Bendito não pelo seja, Senhor, sofrimento, pelos mas pela possíveis situação em que você se encontra. Eu te agradeço. E que Obrigado, mesmo Senhor, no pela meio das ressurreição dificuldades você permanece de corações, pé. da fé Obrigada, nos Senhor, nossos. pela vida, Bendito pelo dom da seja, vida, que o Senhor permanece Senhor ao e nosso meu lado. Deus. Bendito seja Deus. seja, Jesus. Bendito. Obrigada, Muito Senhor. obrigado, Senhor. Val, eu quero agradecer o Senhor que visita a nós aqui no Sorrindo para a Vida e visita tantos corações que se deixaram aí ser visitados por Ele nessa manhã. Verdade, palavra de Deus que nos visita, trazendo esta boa nova, esta certeza. Para Deus nada é impossível. Vamos tomar posse dessa verdade, hein, família Canção Nova? Você que está aí, tome posse dessa verdade. Eu quero abraçar com todo carinho o povo de Deus que foi enviando a participação através do e-mail, participando também ali nas redes sociais, no nosso Instagram, né, no @sorrindo pra vida. Obrigada, viu, pelo recadinho, pelas participações, pelo testemunho.